Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Karina Barbushan tinha 16 anos na época do caso e vivia em São Petersburgo, na Rússia, com a sua mãe. Ela e a mãe eram muito próximas e muito amigas, então elas sempre conversavam sobre tudo. A Karina também amava muito o mundo artístico, ela fez parte de muitos grupos de teatro ao longo da sua vida. Ela também gostava muito de escrever poemas e poesias, estudava inglês porque tinha o sonho de, depois de se formar no colégio, fazer aulas de teatro e se mudar para os Estados Unidos, onde a cultura cinematográfica é mais forte. Ela também era muito inteligente e esforçada, muito meiga e carinhosa. Porém, tudo isso foi até os seus 15 anos, porque depois disso, a Karina começou a mudar um pouco o seu comportamento e começou a se vestir toda de preto, usar maquiagens mais marcadas, ficar mais introvertida, menos carinhosa, menos meiga e menos próxima da mãe. Mas tudo isso era porque ela estava na adolescência, então aparentemente era apenas uma fase. Nessa mesma época, ela também começou amizades com outras pessoas que também estavam nessa mesma vibe que ela, que tinham esses mesmos gostos, também gostavam muito de rock, usavam essas roupas e maquiagens pretas. E conforme a Karina começou a conviver com essas pessoas, ela começou a ficar ainda mais introvertida, mais distante da mãe e a se tornar cada vez mais rebelde, sem nenhum motivo aparente. Como eu disse antes, ela começou a se distanciar cada vez mais da mãe. A mãe, é claro, não gostava desse comportamento dela e das novas amizades, e isso começou a causar muitas brigas entre elas, e ela estava constantemente desobedecendo a mãe, a enfrentando, então a situação dentro de casa estava cada vez mais difícil. Nessa época, a Karina passou a ir muito em shows de rock, porque ela começou a gostar muito de rock, e então, em um desses shows, ela conheceu um rapaz de 19 anos chamado Maxim Golavatsky. Ele era vocalista de uma dessas bandas de rock local lá da cidade mesmo, e a sua aparência era muito parecida com o estilo ali que a Karina vinha gostando. Ele usava sempre roupas pretas, correntes, maquiagens bem exageradas, então era realmente o tipo de homem que ela estava tendo interesse naquela época. A Karina logo de cara teve um interesse pelo Maxim e começou a tentar ter algo a mais com ele, porém ele tinha namorada e então não dava tanta atenção assim para Karina. Mas isso não foi um empecilho para ela, ela continuou determinada em conquistar ele, então ela passou a ir em todos os shows que ele fazia, em todos os lugares que ela soubesse que ele ia estar, ela também ia até lá, tentando se aproximar de qualquer maneira e assim conquistá-lo para que ele terminasse o relacionamento com a outra moça e ficasse com ela. E depois de algum tempo, isso de fato aconteceu. O Maxim terminou o seu relacionamento e começou ali uma espécie de namoro com a Karina, mas não era nada muito sério. Eles se encontravam às vezes ali, né? Ficavam juntos e tudo mais, mas aparentemente não eram mesmo namorados fixos. Em 19 de janeiro de 2009, a Karina estava com 16 anos e naquela noite ela foi para casa de uma amiga dela se encontrar com algumas amigas para elas fazerem alguns trabalhos da escola. Ela ficou algumas horas lá, porém em um certo momento, segundo uma amiga dela que estava lá, ela recebeu uma ligação no telefone que a deixou bastante inquieta. Algum tempo depois dessa ligação, então, a Karina disse para as amigas que precisava ir embora porque já estava ficando tarde. A amiga então acompanhou ela até o ponto de ônibus e, segundo a amiga, ela pegou o ônibus e foi embora dizendo que ia para casa. No dia seguinte, bem cedo, essa mesma amiga recebeu uma ligação da mãe da Karina perguntando se a Karina já estava indo embora.
A amiga não entendeu nada e explicou para a mãe da Karina que a Karina tinha ido embora na noite anterior, que não tinha passado a noite lá, e a mãe dela ficou extremamente preocupada porque, segundo a mãe, na noite anterior a Karina tinha ligado para ela e tinha dito que tinha muito trabalho para fazer, que não tinha dado tempo ainda de terminar tudo e pediu para dormir na casa da amiga para que elas terminassem os trabalhos. E ainda disse para a mãe que até no máximo 7 horas da manhã do dia seguinte, ela estaria em casa. Porém, quando isso não aconteceu, a mãe tentou entrar em contato com ela pelo telefone, não teve sucesso e por isso ligou para a amiga. Já temendo que algo pudesse ter acontecido com a filha, a mãe da Karina entrou imediatamente em contato com a polícia para registrar o seu desaparecimento. A primeira atitude da polícia foi conversar com os amigos da Karina, afinal de contas ela já não era mais próxima da mãe, não contava nada para a mãe e também até mesmo tinha mentido para a mãe aquela noite, né, que iria dormir na casa da amiga, mas na verdade provavelmente tinha ido para algum outro lugar. E então, conversando com os amigos da Karina, a polícia descobriu sobre o envolvimento dela com o Maxim. Eles foram atrás dele então e perguntaram se ele sabia de alguma coisa, mas ele disse que não tinha visto a Karina naquela noite e que não sabia dizer onde ela estava. As investigações se seguiram então e 2 semanas depois do desaparecimento da Karina, infelizmente as autoridades encontraram algumas partes do corpo dela espalhados em algumas lixeiras da cidade. Exames forenses foram realizados nessas partes aí do corpo que foram encontradas e eles determinaram que sim, era a Karina e que a causa da morte tinha sido afogamento. Além disso, eles também puderam perceber que os cortes tinham sido feitos de uma maneira muito precisa, de uma maneira até mesmo profissional, então era alguém que entendia daquele tipo de assunto e podia até mesmo ser um açougueiro. Com essa informação, a polícia se lembrou então que o Maxim trabalhava justamente como açougueiro e a partir de então ele passou a ser o principal suspeito no crime. A polícia começou então a investigar o Maxim mais a fundo e tentar colher informações sobre ele com as pessoas próximas, amigos dele e também da Karina, e foi aí que a polícia conseguiu o depoimento de uma moça que foi extremamente importante para o desfecho do caso. Essa moça disse que morava com o Maxim, os dois dividiam apartamento, e ela disse que naquela noite em que a Karina desapareceu, o Maxim fez uma festa ali na casa que eles moravam, convidou várias pessoas, inclusive a Karina. Então só até aí já mostrava que ele estava mentindo e que tinha sim se encontrado com a Karina na noite do seu desaparecimento. A moça disse que a festa ocorreu normalmente por várias horas, eles beberam e se divertiram bastante, mas então, quando já era bem tarde, ela viu o Maxim e a Karina conversando e o Maxim dizendo para a Karina ir até o banheiro tomar um banho de banheira, que ele iria logo em seguida se encontrar com ela lá. Ela disse que a Karina então foi para o banheiro e depois disso o Maxim terminou com a festa, mandou todo mundo embora, dizendo que já estava tarde. Todos foram embora então e ficaram lá na casa apenas o Maxim, a Karina, essa moça e o melhor amigo do Maxim, chamado Yuri. A moça disse que depois disso, o Maxim foi para o banheiro se juntar a Karina, como ele tinha dito antes. Ela, como tinha bebido muito, foi dormir e o Yuri, melhor amigo do Maxim, ficou na sala da casa assistindo TV. Ela disse que durante a madrugada ela acordou com alguns barulhos estranhos vindo do banheiro, uns barulhos de água, mas ela pensou que ainda pudesse ser a Karina e o Maxim tomando banho e então ela voltou a dormir, imaginando que estava tudo certo. Na manhã do dia seguinte, ela acordou bem cedo, era por volta de 7 horas da manhã, e ela disse que encontrou o Maxim e o melhor amigo dele, Yuri, na sala, vendo TV, comendo carne com batatas. Eles então ofereceram para ela comeu um pouco e seguiu o seu dia normalmente. Porém, quando foi mais tarde e ela ficou sabendo da notícia de que a Karina estava desaparecida, logo ela pensou que o Maxim e o Yuri poderiam ter algum envolvimento no desaparecimento, mas ela não falou nada logo de cara porque ela ficou com medo de se envolver em toda essa situação.
Com essa declaração dessa jovem, a polícia finalmente tinha alguma coisa contra o Maksim e agora também contra o amigo dele, Yuri. Então a polícia levou os dois para a delegacia para interrogatório e chegando lá, logo de cara, o Yuri confessou o crime e contou tudo o que tinha acontecido. Ele disse que naquela noite o Maksim de fato tinha falado para a Karina ir para o banheiro tomar banho, que ele ia logo em seguida, mas então quando toda a festa acabou e a outra jovem que morava lá também foi dormir, na verdade tanto o Maksim quanto o Yuri foram para o banheiro se encontrar com a Karina. Segundo o Yuri, nesse momento eles não tinham a intenção de machucar a Karina, apenas se divertir com ela. Quando eles entraram no banheiro, ela logo percebeu que eles tinham alguma intenção maldosa com ela, então ela começou a tentar fugir, porém eles a seguraram e segundo o Yuri, o Maksim teria cometido violência sexual contra a Karina, porém o Maksim, que depois acabou também confessando o crime, disse que não, que toda a relação sexual tinha sido consensual e que a Karina estava sabendo de tudo o que ia acontecer ali. É difícil acreditar nessa versão do Maksim, afinal de contas, eles disseram que entraram no banheiro, a Karina começou a tentar fugir deles e isso indicava que na verdade ela não queria ter nenhum envolvimento sexual, nem com ele e nem com o Yuri. Continuando, o Yuri disse que depois que o Maksim terminou ali, de ter relação sexual com a Karina, os dois começaram a segurar a cabeça dela debaixo da água várias vezes, fazendo com que ela perdesse o fôlego, repetidas vezes. Depois eles tiravam a cabeça dela de lá como se estivessem fazendo uma brincadeira extremamente maldosa com ela, ou até mesmo, uma tortura. E então depois eles finalmente seguraram a cabeça dela por bastante tempo dentro da água, até que ela morreu afogada. Quando eles perceberam que a Karina estava sem vida, eles começaram a pensar em uma maneira de se livrar do corpo e eles acharam que seria mais fácil se eles dividissem ali, em vários pedaços para espalhar por várias lixeiras da cidade. Eles disseram que nesse momento eles estavam com muita fome e eles tinham muita curiosidade de experimentar carne humana para saber qual era o gosto. Então eles de fato espalharam ali, vários sacos pela cidade, mas eles deixaram alguns pedaços em casa e então eles prepararam aquela carne com batatas e comeram na manhã seguinte. E tinha sido essa carne que eles tinham oferecido para a outra menina que também morava lá e ela inocentemente comeu a carne. O Yuri e o Maksim ainda disseram que não se arrependiam de ter comido a carne porque ela estava deliciosa e os policiais de fato fizeram uma busca na casa deles e ainda encontraram mais pedaços ali congelados no congelador que eles disseram que tinham guardado porque tinham gostado da carne e pretendiam comer de novo depois. A polícia ainda descobriu evidências de que, na verdade, o crime tinha sido premeditado. Isso porque aquela moça que contou sobre a festa também disse em seu depoimento que o Maksim tinha dito uma frase muito estranha para ela aquela noite, que ela não tinha entendido na hora, mas que depois que o crime foi esclarecido, ela acabou entendendo completamente. Ela disse que quando ainda estava no início da festa e não tinham chegado tantas pessoas, ela perguntou ao Maksim quem ele tinha convidado e então ele disse que a carne já estava chegando e poucos momentos depois a Karina chegou na festa. Então isso indica que ele já estava se referindo a Karina como carne, já premeditando que naquela noite ele iria tirar a vida dela e depois consumir a carne. Com todas essas provas e também as próprias confissões do Maksim e do Yuri, os dois acabaram sendo condenados pelo homicídio da Karina. O Maksim foi condenado a 19 anos de prisão e o Yuri a 18 anos de prisão. Porém, em 2017, o Maksim acabou tirando a sua própria vida na prisão, mas o Yuri permanece preso. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.